mais uma vez, bem-vindo ao programa Vamos Falar de Saúde. A maioria dos estudos científicos mais recentes revelam que o envolvimento religioso e a espiritualidade estão associados com melhores resultados de saúde, tais como a longevidade, qualidade de vida, em termos de saúde, capacidade para lidar com a doença e menos ansiedade, depressão e suicídio. Por isso, hoje vamos falar sobre saúde e religião. E para este diálogo, para a conversa de hoje, nós convidamos o pastor Artur Machado. O pastor Artur Machado é responsável pelas igrejas adventistas localizadas no concelho da Amadora, e ele também é o responsável pelo serviço de capelanias da Igreja Adventista em Portugal. Pastor Artur Machado, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar convosco realmente neste programa e poder dar alguma colaboração que possa ajudar as pessoas neste domínio da religião, da espiritualidade e da saúde. Muito bem, então, lançando o nosso diálogo, de facto os estudos revelam esta relação muito positiva entre religião e saúde. No entanto, há e sempre houve quem pensasse de maneira diferente. Na sua opinião, por que é que alguém pensaria que a religião pode ser nociva à vida e saúde de uma pessoa? Nós sabemos que a religião começou a ser muito questionada a partir da Idade Moderna, não é? A partir do momento em que Kant, como ele bem disse, o homem começou a sair da sua menoridade. E a partir dessa altura, portanto, as coisas começaram, a ciência também se desenvolveu e o domínio que a religião tinha tido na sociedade foi-se esbatendo e foi cada vez perdendo menos autoridade, não é? Foi tendo cada vez menos autoridade. E sobretudo, por exemplo, em meados de 1880, houve um neurologista chamado Jean Charcot que apresentou os aspectos neuróticos e histéricos da religião. E estes aspectos foram depois muito mais evidenciados por Sigmund Freud, que de uma forma generalizada, numa série de publicações que começaram em 1907 e que foram até ao final da sua morte, em 1939, ele denegriu, digamos em termos da psiquiatria, aquele que era o papel da religião na vida da pessoa e as suas consequências na sociedade. E esse legado que Sigmund Freud deixou, agravaram o fosso entre a religião e, por exemplo, a saúde mental. E isto arrastou-se durante muito tempo. Por exemplo, até 1993, cerca de um quarto dos casos de saúde mental eram descritos através de ilustrações religiosas. E os responsáveis, por exemplo, pela saúde mental, os especialistas em saúde mental, ignoravam os contextos religiosos dos seus doentes ou consideravam-nos como patológicos. E isto vem justamente de um preconceito, não é nem mais nem menos do que um preconceito. É um facto que os estudos sobre religião, espiritualidade e saúde e os efeitos positivos da religião e da espiritualidade na saúde não são muito antigos. Para dizer a verdade, a esmagadora maioria destes estudos são muito recentes no tempo, não é? Eles começaram a ser muito mais publicados por volta da década de 80, final da década de 80 do século XX e demoraram ainda a criar um impacto nos meios da saúde. E não admira por isso que, por exemplo, os que têm os compromissos com a filosofia ateia, como Richard Dawkins, continuem a afirmar que a religião prejudica as pessoas e que reduz o seu potencial de saúde e de sobrevivência. Mas Richard Dawkins já não tem muita desculpa nesta matéria. Porquê? Porque agora nós já temos uma grande parte de estudos científicos que demonstram justamente o contrário.
Aliás, o próprio Richard Dawkins foi muito bem contraposto num artigo de Anselmo Borges, escrito em 10 de março de 2010, intitulado A Religião e a Saúde, onde Anselmo Borges, professor catedrático de filosofia na Universidade de Coimbra, mostrava que há cada vez mais estudos científicos que mostram a influência positiva da religião e da espiritualidade sobre a saúde e que há uma associação entre religião, espiritualidade e saúde física e mental. E este mesmo professor, Anselmo Borges, acabou por escrever um livro. Esse livro tem um título interessante, Deus Ainda Tem Futuro, e nesse livro ele diz o seguinte: a medicina, baseada na evidência, tem sugerido que a religiosidade e a espiritualidade influenciam de forma efetiva o desenlace em muitos domínios clínicos, incluindo a dependência de drogas. Koenig e colegas estudaram em 1999 a taxa de sobrevida de cerca de 4.000 pessoas com mais de 65 anos durante um período de 6 anos. Concluíram que aquelas que foram à igreja mais do que uma vez por semana tinham uma esperança média de vida superior a 10 anos relativamente às que a não frequentavam. E, portanto, hoje em dia, nós temos um suporte de dados científicos que contrariam justamente este preconceito, esta maneira de ver as coisas, de que a religião é nociva para a vida das pessoas e nociva para a sociedade. Bem pelo contrário, a religião tem um contributo enorme e positivo na vida das pessoas, na sua longevidade, na maneira como elas podem gerir melhor a sua saúde e na maneira como elas enfrentam também as situações de doença e inclusive as situações terminais, as situações de fim de vida. Logo, este preconceito antigo que já vem do século XIX não tem mais razão de ser. Obrigado, Pastor Artur. Penso que estes estudos destas últimas 3, 4 décadas realmente estão a repor a verdade, não é? Agora, para si que trabalha nesta área de religião e também de saúde, pergunto, como é que compreende os benefícios que a religião traz à pessoa, à saúde da pessoa? Que fatores poderiam estar na origem desta vantagem, se quisermos? Ora bem, tanto a religião como a espiritualidade, como eu afirmei, trazem inúmeras vantagens, mas estamos a falar de coisas diferentes. É bom que nós percebamos que a religião está mais ligada com a pertença de uma pessoa a uma comunidade de fé, portanto a uma comunidade religiosa, e portanto há aqui um aporte social, não é? Há um envolvimento social. A espiritualidade tem mais a ver com o caráter pessoal de uma relação com a transcendência, se assim queremos dizer. Pode ou não haver relação com uma comunidade. Nós poderíamos dizer que uma pessoa religiosa é uma pessoa espiritual, mas uma pessoa espiritual pode não ser forçosamente religiosa. Portanto, a espiritualidade não se define em relação a uma religião. No entanto, o que nós constatamos, e bem, é que, por exemplo, a crença religiosa ajuda as pessoas a poderem cuidar melhor de si próprias, a terem uma consciência mais apurada daquilo que é o seu corpo. Por exemplo, a Bíblia afirma várias vezes que o corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, as pessoas começam a ter essa consciência de que há um aspecto total, um aspecto global da pessoa humana, e a pessoa humana vista neste ponto de vista holístico começa justamente logo desde o início a ter hábitos preventivos de uma boa saúde, através de uma boa alimentação, através da abstinência de práticas e de comportamentos que sejam nocivos à saúde, como o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de tabaco, o consumo de drogas. Portanto, as pessoas abstêm-se disso, têm uma alimentação muito mais saudável, procuram uma alimentação que esteja mais em consonância com aquilo que pode trazer de benéfico para o organismo, têm também hábitos de vida saudáveis, fazem exercício físico e procuram, sobretudo do ponto de vista mental, lidar com as situações e com as circunstâncias estressantes da vida, procurando que a angústia e o stress
não tenham domínio sobre a sua própria existência. Aliás, a fé religiosa e a esperança religiosa conduzem a pessoa justamente a pensamentos positivos, a uma boa autoestima, à capacidade de ter mais confiança em si própria, confiança em Deus, e depois, cá está, as pessoas religiosas são muito bem amparadas, muito bem apoiadas por toda uma comunidade, e elas encontram aí esse suporte que as ajuda, até mesmo do ponto de vista da saúde mental, a estarem em equilíbrio com as circunstâncias da vida que têm que enfrentar. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos situações negativas que não gostaríamos e enfrentamos-las todos os dias. Mas do ponto de vista religioso, a pessoa tem uma outra atitude, uma atitude de confiança, uma atitude de esperança, e minimiza imediatamente, isso minimiza mentalmente, portanto psicologicamente, o impacto que qualquer situação adversa pode ter, digamos, na saúde mental. E quando alguém se encontra em equilíbrio na sua saúde mental, isso reflete-se também na sua saúde física, ou seja, no seu batimento cardíaco, na sua tensão arterial, e logo este cuidar holístico, esta forma holística de vivência, de relação com Deus, de relação também com os outros, porque há uma ética, portanto uma pessoa religiosa tem uma ética por detrás e procura, através dessa ética, ter um comportamento de vida que seja altruísta, que seja capaz de ir ao encontro das necessidades dos outros, de viver em paz com aqueles que o rodeiam, e tudo isso se traduz justamente numa forma de vida que potencia uma saúde mais equilibrada, mais harmoniosa, e logo, do ponto de vista preventivo, isso ajuda a eliminar uma série de problemas que as pessoas têm que enfrentar. Mesmo em situação de doença, e isso nós conseguimos verificar, a pessoa consegue vivenciar e experienciar a sua situação de doença de uma maneira mais equilibrada. Há inclusivamente estudos que mostram que, através da oração, através da meditação, há certos tipos de dores que são minoradas, e isso mostra justamente como, através de uma experiência religiosa efetiva, a pessoa consegue justamente ter um conceito de si própria, da maneira como ela deve lidar com as circunstâncias da vida, da maneira como ela deve lidar com a sua saúde, na aprendizagem que ela faz, mesmo em situações de doença que denunciam logo à partida e que mostram logo à partida que esta pessoa é capaz de viver uma vida mais próxima das situações de saúde antes de ocorrer a doença e com mais capacidade de superar a doença quando esta ocorre. Mais uma vez, muito obrigado. Os dados estão aí, a observação também nos diz que crer faz bem à saúde, não é? E Pastor Artur já mencionou a questão quando a pessoa está doente, não é? E isto leva-nos para esta questão da assistência religiosa num contexto hospitalar. E sabemos que existe este serviço de capelania hospitalar, não é? Quão importante é esta assistência religiosa para aquele que está doente, para aquele que está no hospital? Que papel este apoio pode ter na vida de um doente? Ora bem, felizmente em Portugal a lei da assistência espiritual e religiosa é uma realidade, não ainda muitas vezes praticada em todos os hospitais, infelizmente porque alguns não têm condições de a realizar, mas em algumas partes ela já começa a ser bem implementada. E isto é importante em dois aspectos. Importante para o doente,
porque a pessoa que é hospitalizada entra num mundo à parte, não é? Quem já esteve hospitalizado sente-se, esta não é a minha casa, eu não gosto de estar aqui, ninguém gosta de estar num hospital. Há inclusivamente sociólogos que definem o hospital como um não lugar. Não lugar. Nós não nos identificamos com aquele lugar, nós estamos ali por necessidade, não por gosto, nem por desejo. E portanto, a presença do assistente espiritual e religioso ou do capelão é fundamental, porque o ser humano tem uma dimensão que é a dimensão espiritual. E essa dimensão precisa de ser também colmatada, portanto, apoiada nessa situação. A pessoa doente está ali e, portanto, as suas necessidades físicas estão a ser satisfeitas, as suas necessidades psíquicas provavelmente também, porque os médicos e os enfermeiros cuidam disso, mas nem sempre eles têm atenção a essa necessidade espiritual. Isso é importante, porque a pessoa precisa de alguém com quem dialogar, de alguém com quem manifestar, digamos, às vezes os seus receios, os seus medos, com quem falar sobre a sua fé. E o assistente espiritual e religioso, ou o capelão, faz justamente esse papel. Ouve a pessoa, ajuda a fazer o percurso espiritual que ela deve realizar nessas circunstâncias, faz também o elo de ligação entre a pessoa e a sua comunidade religiosa. E, portanto, a pessoa sabe que através daquele capelão tem uma comunidade que ora por si, uma comunidade que o apoia em pensamento. O capelão traz também à pessoa doente o conforto espiritual que ela necessita através não só da sua visitação, mas através da conversa que realiza com ele. Em alguns hospitais, inclusive, o capelão ou o assistente espiritual e religioso conhece também, está ao corrente da situação clínica da pessoa. E, por sua vez, partilha também com o staff médico aquilo que vai sendo a sua sensibilidade da evolução espiritual do seu doente. E estes dados são importantíssimos, porque como nós somos um ser completo, e portanto o mental, o espiritual e o físico colaboram num mesmo organismo, num mesmo ser, dessa forma, tanto os médicos sabem como podem agir, como o capelão sabe qual é a situação clínica da pessoa a quem se dirige e poderá estar melhor capacitado para ir atendendo às necessidades espirituais desse doente. E não esquecer também um elemento fundamental neste processo, que é a família. O capelão faz também a ponte entre o doente e a família. Ele dá apenas não o apoio espiritual necessário ao doente, mas o apoio espiritual necessário também à família, para que quando esta visita o doente, esteja também em condições de proporcionar o conforto, a confiança, a relação de empatia que existe entre ambos. E o capelão tem realmente aqui um papel importantíssimo, porque um doente que está doente e que vê que os seus familiares estão preocupados, estão angustiados com a sua doença, ele não fica em paz. Pelo contrário, quando o capelão faz bem o seu trabalho, e quando, é claro, a família permite que esse trabalho seja feito, esta circunstância de angústia, de medo, de temor é afastada e cria-se um ambiente propício para que haja um clima muito mais positivo, muito mais suave, apesar das circunstâncias, claro, mas muito mais capaz de proporcionar uma relação que não esteja, digamos, contaminada com questões sombrias, com situações estressantes e angustiosas. E, portanto, o capelão tem um papel fundamental no equilíbrio do aspecto espiritual, que se reverte depois, como eu já disse, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico. E faz a ponte, portanto,
com todo o staff médico e clínico que está também interessado em trazer àquela pessoa uma melhoria das suas condições de saúde. Quando isto não é possível, imaginemos situações, e eu já tive que as enfrentar, e todos aqueles que são assistentes espirituais e religiosos têm que as enfrentar, quando chegamos a uma situação de fim de vida, mesmo aí, o apoio espiritual é fundamental. E nota-se que as pessoas que têm esse apoio espiritual efetivo sentem-se mais preparadas para enfrentar o final da sua existência com serenidade, com capacidade para dispor dos seus últimos momentos e das suas últimas disposições de uma maneira que seja o mais lógica possível, e enfrentam essa situação de fim de vida em paz, com esperança e com confiança. E isto é realmente importantíssimo do ponto de vista humano, porque tendo esta assistência, a pessoa humana não perde a sua dignidade, não é, digamos, assoberbada pelos seus medos, nem pelos seus receios, mas é capaz de se sentir acompanhada até aos últimos momentos da sua vida. Sem dúvida que é absolutamente importante, e lembramos que durante todo este período pandémico este serviço esteve provavelmente, ou pelo menos em muitos lugares, restringido, e assim como também a visita de familiares e tudo isto, tornando o paciente mais desamparado na sua condição de doente, não é? Agora, Pastor Artur falou também sobre o relacionamento entre o capelão e os profissionais de saúde que trabalham num hospital. Isto faz-me lembrar o papel da dimensão espiritual naquilo que é a saúde. Sabemos, por exemplo, que a Organização Mundial de Saúde, quando definiu o que era saúde depois da Segunda Grande Guerra, fê-lo nestes termos: é mais do que a ausência de doença, representada por uma situação de completo bem-estar físico, psíquico e social. Mas parou aí, não incluiu espiritual. Ora, muitas vozes têm-se levantado ao longo destes mais de 50 anos a pedir que esta quarta dimensão seja aí incluída, porque falta ali qualquer coisa. E vozes de vários quadrantes, de várias partes do mundo, artigos científicos, certamente que concorda que esta quarta dimensão deveria estar na definição de saúde, não acha? Exatamente. Das muitas revistas que têm saído, de revistas da especialidade, eu estou a falar de revistas de saúde mesmo, estive a ler com atenção, inclusive algumas francesas, porque, como sabem, a França é um país que se diz laico e leva muitas vezes o laicismo ao seu paroxismo máximo, não é? Mas mesmo estas revistas de meio hospitalar francesas dizem que é cada vez mais importante os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas, terem em atenção o aspecto religioso e espiritual das pessoas que estão à sua frente. Porque se não tiverem isso em atenção, vão falhar muitas vezes diagnósticos, vão falhar terapêuticas, e constata-se que cada vez mais este aspecto é que proporciona o tal equilíbrio, não é a ausência de doença, é o perceber que mesmo no meio da doença, uma pessoa pode encontrar o equilíbrio possível. E esse equilíbrio faz justamente incluindo esta dimensão. Como eu disse, não é necessário a pessoa ser religiosa, mas inclusivamente um ateu ou um agnóstico pode ser uma pessoa espiritual. Pode ter uma relação de confiança com algo que ele considera ser o transcendente. E isso é importantíssimo, porque quando um profissional de saúde tem, portanto, alguém diante de si, ele tem alguém como ele próprio. E portanto, gostaria que todas as suas necessidades fossem satisfeitas neste ambiente. E eu concordo absolutamente e creio que um dia, mais cedo ou mais tarde, essa definição terá que ser revista, incluindo esta dimensão do ser humano, porque hoje em dia a ciência já chegou à conclusão que o ser humano tem que ser visto num aspecto holístico, como um todo, e esse todo engloba a espiritualidade.
Pastor Artur Machado, muito bem, agradeço muito a partilha e vamos nos aproximando do final deste programa. Então eu gostaria de pedir-lhe que deixasse umas últimas palavras aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, estas palavras que fazem bem à saúde, que incluem certamente a componente espiritual. A Bíblia tem muitas citações sobre saúde, mas tem um conceito que é um conceito excepcional sobre saúde, que é o conceito de gestão. E eu vejo a saúde justamente como uma forma de gestão. Nós gerimos tanta coisa na nossa vida, gerimos os nossos ativos financeiros, e a saúde é uma forma pela qual nós podemos gerir-nos a nós mesmos. E gerir justamente a nossa capacidade de sermos felizes e podermos viver em equilíbrio. Gerir a priori, ou seja, podermos ter uma vida e um comportamento saudável, com hábitos de vida saudáveis, com uma alimentação saudável. E quando estivermos em situação de doença, sabermos justamente gerir, a partir do ponto de vista espiritual, a esperança, a confiança, a capacidade de superação, de resiliência, que vem justamente dessa relação de fé que todo aquele que é espiritual ou todo aquele que é religioso possui. E, portanto, mesmo essa gestão em caso de situação de doença nos pode ajudar a continuarmos a viver em equilíbrio. E, embora muitas vezes tenhamos que passar por situações difíceis, das quais nós não somos responsáveis, porque muitas vezes nós já temos coisas herdadas, não é? Que se despoletam mais tarde na nossa vida, nós podemos sempre aprender como viver melhor, como viver apesar das nossas limitações, como conviver com doenças crónicas ou com problemas que tenhamos que enfrentar. E por isso, uma atitude positiva, uma gestão equilibrada em cada momento da nossa vida contribuirá, sem dúvida alguma, para uma melhor saúde em qualquer etapa da nossa existência. Pastor Artur, muito obrigado por nos lembrar como a fé e a esperança são determinantes para a nossa saúde, o nosso bem-estar. Muito obrigado por ter estado hoje aqui no nosso programa. Espero que tenhamos uma próxima oportunidade de tê-lo connosco outra vez. Obrigado, o prazer foi todo meu. Muito obrigado também a si que nos acompanhou, espectador, ouvinte da Novo Tempo e da RCS. Sabe que aqui estamos periodicamente para falar sobre aquilo que é importante para a sua saúde. Por isso, não deixe de assistir aos nossos programas, de os ouvir, e sabe também que pode entrar em contacto connosco para colocar as suas dúvidas, as suas perguntas ou mesmo fazer os seus comentários. Pode fazê-lo para o e-mail programas@novotempo.pt ou também para o número de telefone 933-939291. Tudo dito por hoje, aguardamos o nosso próximo encontro e até lá faço votos que esteja bem, que tenha saúde e que Deus o abençoe.